Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e contadora de histórias, e esse aqui é o Vida Europa. Tô ficando doida, é o Vida Europa. Eu vivo aqui em Viena, capital da Áustria, há 20 anos, e eu, como sempre, estou brigando aqui com o meu computador e com o Google Meet. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelos novos inscritos que estão chegando. A gente tem aí, estamos nos aproximando aos 1.000 inscritos. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil, Europa, não deixe de se inscrever no canal. Aqui a gente faz uma mistura de histórias cotidianas, a gente fala um pouco de lifestyle, faz um pouco de turismo, sobretudo essa época do ano aqui na Europa Central, aqui em Viena, aqui na Áustria, mas de vez em quando também temos que trazer assuntos que são um pouco desagradáveis, e o de hoje a gente vai falar sobre alguns gestos racistas que a torcida turca fez nos jogos, né, estamos na Eurocopa, licença que eu tô com uma sinusite muito forte. Estamos na Eurocopa, né, e teve o jogo da Áustria contra a Turquia, né, inclusive a Áustria foi eliminada, né, e depois teve o jogo da Turquia contra a Holanda e, no caso, a Turquia foi eliminada para a Holanda. Trata-se de um assunto muito complexo, muito difícil. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu peço gentilmente para que vocês assistam até o final, para que a gente possa fazer uma análise aqui mais correta e mais objetiva possível. Para isso, eu já vou colocar o meu óculos e já vamos para... Na verdade, eu vou mostrar aqui para vocês. Na verdade, eu nem vou mostrar para vocês, porque eu tenho um pouquinho de receio que o o Google possa, como é que eu posso dizer, bloquear o canal. Bom, mas antes, vamos falar sobre a história de turcos e austríacos, e turcos e alemães. Vamos pedir aqui para o Google traduzir. Eu já comentei em alguns vídeos, né, que quando houve o fim da Segunda Guerra Mundial, não haviam homens, né, para trabalhar, sobretudo na indústria. E aí, tanto a Áustria como a Alemanha começaram a procurar trabalhadores, né, o que aqui o Google traduziu como trabalhadores convidados, o se chama-se Gastarbeit. Inclusive na Áustria, esse ano, completou 60 anos, né, que eles estão aqui. Isso explica por que existe uma comunidade turca muito grande na Áustria e também na Alemanha. Esse aqui está o texto. E eles foram, sobretudo, para trabalhar na indústria. Aqui, né? Alfaiates, trabalhadores da construção civil, taxistas, artesãos. Se você mora na Áustria, quase quando você precisou de um táxi, que aliás, táxi é muito caro aqui, muito seguramente deve ter sido um taxista de origem turca ou um turco. Deixa eu voltar aqui para mim. E aí eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver aqui se eu estou na página certa, a quantidade de turcos que existe na Áustria. Esse é um site muito bom, pessoal que por acaso queira, né, entender um pouco sobre a Europa em fatos, em dados, é muito interessante. Esse aqui é o estatista.com, e aqui é o número de estrangeiros na Áustria, e a gente observa, muito curiosamente, que o maior número de estrangeiros na Áustria é justamente de alemães, de 232.786. Depois vem o segundo grupo maior de estrangeiros, são de romenos, com 153.373, e os turcos são de 124 mil. Então, esse é o terceiro maior grupo aqui na Áustria. Agora deixa eu voltar para mim, e agora eu vou mostrar para vocês turcos na Alemanha.
aqui. De acordo com essa estatística, eu vou querer fazer uma observação aqui. Os sites oficiais na Alemanha são bem complicadinhos, tá? Se você precisar de alguma informação, alguma coisa, você vai ter que ir com muita calma, com muita tranquilidade, porque é um pouquinho difícil, sim. E aqui, esse é do ano de 2023, e tem uma estimativa de 1,5 milhão de turcos que vivem na Alemanha. Deixa eu, Nidmerteilen, não compartilha mais, deixa eu voltar para mim. E aí, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Deixa eu ver se eu acho essa página. Ah, aqui. Essa é uma página alemã, Statistisches Bundesamt, quer dizer, é o Centro de Estatísticas, né? E aqui fala, essa é uma tabela que eu achei, como eu disse, é um pouco complicado você achar exatamente os números, mas aqui a gente já tem uma ideia, e ele divide primeiro por EU-Staaten, EU-Staaten são os cidadãos na União Europeia, e a maior comunidade na Alemanha, curiosamente, é de romenos, com 909.785, e aí descendo, né, tem até dias austríacos, né, uma comunidade relativamente grande, 184 mil austríacos que moram na Alemanha, e portugueses também, 140 mil, né, 140.275, vamos falar o número certinho. E turcos, vamos descendo aqui, acaba sendo a maior comunidade de estrangeiros na Alemanha, com 1.548.000, e aí logo em seguida vem de ucranianos que vieram para a Alemanha refugiados de guerra em função da guerra na Ucrânia, né, a Rússia de Vladimir Putin, que atacou desde 2022, que está aí atacando a Ucrânia. Bom, dado esses dados que a gente mostrou, deixa eu voltar para mim, e bom, vamos comentar algumas coisas importantes aqui, pessoal que mora mais tempo na Áustria e na Alemanha. É um assunto também que a gente pode se estender na França, embora que a França também tem um problema bastante complicado com estrangeiros que não são integrados à sociedade francesa. Embora a sociedade francesa, eu já expliquei para vocês, é uma sociedade mais elitista do que a sociedade alemã e a sociedade austríaca. E a base de tudo isso é a integração, é a língua alemã e o aprendizado da língua alemã. Inclusive, recentemente, a Alemanha, ela fez uma flexibilização para facilitar ter a cidadania alemã. E a razão disso é justamente em função desses estrangeiros, né, e sobretudo esses o que eles consideram como Gastarbeiter, no caso os turcos, esses trabalhadores convidados, né, como o Google traduziu, porque o que acontece? A cidadania aqui na Europa, ela é dada por sangue, ela não é dada por solo. Vou dar um exemplo. Um casal de austríacos tem um bebê no Brasil. O bebê, ele já ganha a cidadania brasileira automática, mas se um casal de brasileiros tem um bebê aqui na Áustria ou na Alemanha, o bebê ele não vai ganhar a cidadania austríaca, ele vai ter o visto dos pais. E isso acontece com os turcos, ok? Eu falando mais dos turcos porque é o tema do vídeo. Então, durante muito tempo se discutiu para que pudesse essas pessoas terem a cidadania alemã ou austríaca, para que eles possam ser integrados. E esse, o caso dos turcos, é um caso muito curioso, porque existem de segunda e terceira geração, e que, inclusive, língua materna, eles falam, na sua maioria, turco em casa, mas, na sua maioria, são de língua materna alemã, porque eles cresceram na Alemanha, e não possuindo a cidadania alemã. Então, a Alemanha fez essa flexibilização para integrar essas pessoas. Aqui na Áustria, não. Os austríacos, nesse caso, com questões de cidadania, são bastante rigorosos. Bom, dado tudo isso,
Dado esses gestos, né, por exemplo, o que se chama de Wolfsgruß, que é um gesto que imita um lobo, né, tem vários. Depois, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas depois eu vou sugerir, se você se interessa pelo assunto, ou se você mora na Áustria ou na Alemanha, eu vou sugerir para que você realmente estude um pouco, porque existem vários gestos que você não pode fazer, qualquer coisa relacionada a nazismo ou antissemitismo. Uma coisa que você deve evitar, nunca chamar o outro de nazista, isso é altamente proibido, pode te gerar um processo na justiça, até a palavra fascista, né? A chamada esquerda brasileira tem essa tendência a chamar todos os seus inimigos, não falo inimigos, adversários políticos de fascista, não utilize essas palavras aqui. Eu sugiro que depois, com muita calma, vocês vejam isso. E aí eu vou mostrar para vocês a última tela que eu quero. Na verdade, uma tela na Áustria e uma tela na Alemanha. Eu vou começar mostrando a tela na Alemanha, que é esse daqui. E é do Ministério do Interior, todas as medidas contra o extremismo, ou contra a extrema-direita. Depois aí o pessoal que mora na Alemanha, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, que inclusive quando deu a partida da Turquia contra a Holanda, esses gestos, vamos dizer assim, proibidos, inclusive a polícia prendeu. Curiosamente, eu estava lendo, que foi inclusive justamente no site da Áustria, que esse gesto, por exemplo, imitando, né, gestos de um lobo com as mãos, na Alemanha não é proibido, mas aqui na Áustria é. Então, tem algumas coisas que são juridicamente, né, isso até acaba sendo normal. Então, tá aqui, e aí para completar, deixa eu voltar para mim, e eu quero mostrar aqui ao da Áustria, deixa eu ver aqui, peraí que agora eu não estou achando, agora achei. Esse daqui é do Parlamento Austríaco, essa página ela está muito bem feita, e ele explica, né, o que é o antissemitismo, e todos os tipos, né, os estudos, o que você não pode usar, quais as expressões que você deve usar ou não. Eu acho muito interessante para os brasileiros que moram na Áustria, a gente está entrando num processo, vai ter eleições do Parlamento Nacional marcadas agora para setembro, no 29 de setembro, eu acho muito interessante vocês lerem isso com muita calma, né, você pode até pedir aqui para o nosso amigo Google traduzir aí, traduzido para o português, e aí vocês darem uma lidinha com muita calma, para que vocês não cometam nenhum problema, ou não acabe falando alguma besteira e acabe tendo algum erro. Bom, dado todos esses dados, vamos agora fazer a nossa análise, até mesmo para a gente concluir o nosso vídeo. É muito complicado isso, tá? Eu moro aqui há 20 anos, eu sou jornalista do Brasil especializada em política e venho observando isso, né? Sempre houve uma instrumentalização, sejam de políticos aqui na Áustria, barganhando contra, e na Alemanha também, né? Barganhando contra estrangeiros para agariar votos. Isso foi, por exemplo, quando deu a crise migratória em 2016, quando vieram vários sírios, né? Em função da guerra aí, foi no agravamento da guerra na Síria, e os estrangeiros foram usados como barganha, tanto que foi governo de ultradireita aqui na Áustria, né, no ano de 2018, depois, inclusive, culminando no próprio Brexit. Na época também, os partidos de extrema-direita na Grã-Bretanha usaram os estrangeiros como barganha para ganhar voto. Esse é o ponto. No caso da Turquia, eu não conheço a política turca muito bem, mas a gente já comentou aqui, eu falei antes aqui no vídeo, que os turcos, eles não possuíam a cidadania alemã, eles eram turcos com visto, com direito a morar na Alemanha, ou isso aqui também se estende à Áustria. E políticos na Turquia também sempre inflamaram os turcos contra os políticos europeus, que é um assunto bastante complexo. Então, isso aí gera
essas situações como esses gestos, né, por exemplo, como eu expliquei, que surgiram de torcedores turcos contra a Áustria, inclusive teve um jogador turco que fez um desses gestos contra os jogadores austríacos, ou da torcida turca que fez isso no jogo contra a Holanda. Então isso também é, inclusive, sendo investigado, porque isso é um assunto bastante complexo. Bom, para concluir esse vídeo, que ficou um pouco longo, porque a gente teve que trazer alguns fatos para a gente não sair fazendo achismo, aliás, o que eu tenho horror, qual é a minha opinião sobre isso, o que eu vejo dessa situação? Existem alguns pontos que a gente tem que falar, a questão econômica. Tanto a Alemanha quanto a Áustria ainda precisa-se de estrangeiros para trabalhar. No caso da Áustria especificamente na área da saúde. Na área da saúde, praticamente, tem muitos problemas. Aqui na Áustria, por exemplo, se você, dependendo da cirurgia que você queira fazer, você vai demorar alguns meses, se não for uma cirurgia urgente, porque não tem pessoal suficiente para trabalhar. Então, precisa-se sim de estrangeiros. Aí vem aquela história, os políticos, eles têm que parar de instrumentalizar os estrangeiros e achar formas de integrá-los o mais rápido possível à sociedade austríaca. E, com certeza, a língua alemã, ela é uma forma de integração. Esse é o ponto 1. O ponto 2 são os próprios estrangeiros, e aí a gente vai entrar num capítulo bastante. No caso dos turcos, tem a questão religiosa, que é uma questão muito sensível, porque a religião deles não tem absolutamente nada a ver com a religião católica, que é, ou protestante, uma religião cristã, vamos dizer. Eu não sou uma pessoa muito católica, mas eu digo assim. Então, existe aí uma questão religiosa que deveria ser discutida para que se possa ter uma integração melhor. Quer ver um ponto que sempre foi de discordância? O uso do véu. O uso do véu é um negócio, por exemplo, aqui, se não me falha a memória, aqui na Áustria, nas instituições, o uso do véu está proibido, por exemplo. No caso quando uma mulher europeia vai para um país muçulmano, ela é obrigada a usar o véu. Isso é um assunto também muito complexo, que deveria haver aí alguma, vamos dizer assim, alguma forma de negociação. E aí também o próprio estrangeiro, ele está disposto a se integrar ao país. Eu tenho acompanhado, só para concluir esse vídeo, a questão dos brasileiros em Portugal, por exemplo. Isso é uma coisa, assim, muito sensível, porque eu parto do princípio, eu sou estrangeira aqui na Áustria, eu parto do princípio que você deve seguir as regras do país, sem nenhum estresse, e ao mesmo tempo você não vai deixar de ser brasileiro ou português ou o que seja só porque você está seguindo as regras do país. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou a favor de uma sociedade multicultural. Ela existe, ela é possível, aonde todos que pensam diferentes possam conviver pacificamente. Essa é a minha opinião. Eu sei que estamos em tempos muito complexos aqui na Europa, a gente acabou de gravar um vídeo falando sobre o resultado na eleição na França. A gente sabe que nisso que eu estou falando, o mundo real lá fora é muito diferente, mas, mais uma vez, a situação em que chegamos hoje com essas, ou mesmo com a história da música Ausländer Raus, né, que também circulou pelas redes sociais, isso tudo é fruto de erros na política, isso tudo são erros de políticos populistas que aí instrumentalizaram durante muito tempo e agora uma solução. Ai, desculpa, bati aqui na mesa sem querer. Ter uma solução para esse assunto, aliás, não é muito simples e não é muito fácil, tá certo? Talvez esse vídeo tenha ficado um pouco longo, mas eu achei esse assunto muito importante trazê-lo aqui para o canal. Se você é brasileiro que mora na Áustria ou na Alemanha, eu sugiro que vocês vejam com muita calma tudo, né, ou façam uma pesquisa na internet para ver das
expressões e gestos que você não deve fazer em público. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil, Europa, não deixe de se inscrever no canal. E a gente se vê num próximo vídeo, short ou live, aqui no Vida Europa. Fui.